Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ler o verso 1 e o 2 somente. Hoje nós vamos estar vendo sobre a ressurreição, né? Não reencarnação, mas sim ressurreição, é o que a Bíblia ensina, né? Verso 1 e 2, 1 Coríntios 15, verso 1 e 2, diz assim: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Os leão, tradução: Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Amém? Então, aqui Paulo vai sair do tópico, né? Ele estava falando do culto. A partir do capítulo 11 nós vimos que Paulo fala sobre o culto, né? Sobre as mulheres com o véu, a autoridade do homem, da mulher, a ceia do Senhor, a festa ágape, os dons espirituais, o amor. E no capítulo 14 ele fala sobre a ordem, a decência do culto, né? Então, do capítulo 11 ao 14 ele fala sobre o culto público, né? A ordem do culto, como deveria ser o culto. Agora, a partir do capítulo 15, Paulo vai responder dúvidas da igreja de Corinto sobre o assunto da ressurreição, né? Havia muitas dúvidas e perguntas. Agora Paulo vai tratar desse assunto tão importante. Corinto era uma cidade grega, e os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Quando Paulo pregou em Atenas e declarou que Cristo havia ressuscitado, alguns dos gregos zombaram do apóstolo. A maioria dos filósofos gregos considerava o corpo humano uma prisão e aceitava a morte de bom grado como libertação deste cativeiro. Essa atitude cética havia de algum modo se infiltrado na igreja, e Paulo teve de encará-la de frente. A ressurreição tinha implicações doutrinárias e práticas para a vida, implicações importantes demais para ignorar. Paulo trata desse assunto respondendo a 4 perguntas fundamentais. Então, na cidade de Corinto havia essa cultura grega, né? Grega romana, dos filósofos e dos religiosos da época, né? Que o corpo era algo terrível, era algo ruim, né? Era uma prisão, né? Então eles aceitavam a morte de bom grado como uma libertação do corpo. Essa ideia entrou para dentro da igreja. Por isso que Paulo vai dizer que o corpo é tão importante quanto a alma e o espírito, porque Deus não vai ressuscitar, né? Ou para a salvação ou para a condenação, mas todos haverão de ressuscitar, né? Todos, e os que foram queimados, os que morreram, foram para o mar, os que tiveram suas partes decepadas e espalhadas pelo mundo. A Bíblia é clara a esse respeito. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo vai ressuscitar os cristãos, até os ímpios, né? Daniel fala que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o horror e desprezo eterno. Os mortos são ressuscitados. É importante observar que os cristãos de Corinto acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo, de modo que Paulo torna esse fato como ponto de partida para a sua argumentação. Apresenta 3 provas para garantir a seus leitores que, de fato, Jesus Cristo havia sido ressuscitado dentre os mortos. Então, a maior prova da ressurreição é a ressurreição de Cristo, né? Porque ele é a primícia, né? Ele já ressuscitou, e a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, muitos santos do Antigo Testamento também já ressuscitaram com ele e foram vistos em Jerusalém. Não sabemos quem são, a Bíblia não dá o nome deles, mas foram vistos ali. Não sei se era Eliseu, se era Jeremias, se era Davi, se era Salomão, mas eles ressuscitaram. A Bíblia não diz o nome deles, mas eu creio que sejam todos esses aí, né? Não só os escritores da Bíblia, mas talvez alguns que nem conhecemos, né, o nome, né? Que nem sabemos a sua história, mas o Deus eterno, Ele conhece todas as coisas. Então já houve a ressurreição, né? Já houve
para nos prefigurar, para nos mostrar que ainda haverá ressurreição. Haverá ressurreição dos salvos, haverá ressurreição do juízo final, onde todos ressuscitarão para serem sentenciados, aqueles que não tiveram o nome no livro da vida. Então no verso 1 e 2 nós vamos ver a primeira prova, a salvação dos coríntios. Paulo havia visitado Corinto e pregado a mensagem do Evangelho, e a fé dos coríntios havia transformado a vida deles. Contudo, uma parte essencial da mensagem do Evangelho é a realidade da ressurreição de Cristo. Afinal, um Salvador morto não pode salvar ninguém. Então isso é muito interessante, Um Salvador morto não pode salvar ninguém. Ele está vivo, Essa é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões. Seu fundador e Senhor e Salvador está vivo, ressuscitou, é Cristo Jesus. E todos os fundadores das outras religiões, Maomé, vamos falar das maiores, Maomé do islamismo, está morto. Kardec do espiritismo está morto. Buda do budismo está morto. E de tantas outras poderíamos citar aqui, grandes homens que passaram pelo mundo, fizeram religiões, ou fundaram religiões, estão mortos. Mas o único que está vivo, que foi fundador de uma igreja, que começou o trabalho e perdura até hoje, é Jesus. Amém. É o único que está vivo, é o único que continua ativo na igreja, tanto no céu, assentado à direita do Pai, como enviou o Espírito Santo para permanecer com a igreja, até a consumação dos séculos, dando a ela poder, autoridade, consolando ela, estando junto com ela. Por isso que a Bíblia é o único livro que a gente lê e tem um autor presente, Se a gente comprar um livro numa livraria, ou numa loja, ou num lugar que vende livros, e pode ser o autor mais famoso do mundo, a gente vai ler, mas o autor não vai estar presente, Agora a Bíblia não, a gente lê a Bíblia tanto na igreja, em casa, em qualquer lugar, e o autor, se nós cremos realmente, buscamos a Deus, ele está presente conosco para nos ajudar, nos ensinar, nos iluminar, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Então ele está presente. Então a diferença do cristianismo para todas as religiões é essa, Não só essa, mas tem a outra também, que é o cristianismo, uma religião que prega a salvação pela obra de outro, que é a obra de Cristo, E as outras religiões pregam a salvação pela sua obra, Pela sua justiça, pela bondade sua, e não pela bondade e justiça de Deus. Os leitores de Paulo haviam recebido a palavra, crido em Jesus Cristo, sido salvos, e agora se encontravam firmados nessa palavra, que era a garantia da sua salvação. O fato de estarem firmes era a prova de que possuíam uma fé autêntica, não vazia. Então o fato aqui de Paulo dizer que eles estavam firmes, que o evangelho que Paulo anunciou, eles receberam, e agora permanecem nesse evangelho, retém esse evangelho em seus corações, é prova de que eles estão firmes, que eles estão salvos, que eles estão no caminho certo, no caminho da vida eterna. Então é uma prova da salvação. Versículo 3 e 4 agora. Versículo 3 e 4 diz assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Na outra tradução: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo era um pregador que citava as Escrituras, que citava os textos da palavra de Deus, da Bíblia, como a prova da veracidade, da autenticidade da sua mensagem. Ele citava a Escritura, a Bíblia. Então a maior prova de que a nossa mensagem é verdadeira e que provém do Senhor é quando ela é embasada em todas as Escrituras, quando ela tem base sólida na palavra de Deus. Se não tem base na palavra de Deus, pode ser a revelação mais bonita, pode ser a profecia ou a visão de um anjo mais linda que for, mas se não estiver embasado na Bíblia, no contexto da Escritura,
temos o dever de reprovar, duvidar e questionar essa revelação, essa visão, esse sonho, seja o que for. Por quê? Porque se Paulo pregou as Escrituras, Jesus ensinou as Escrituras, né? Quando ele estava com os discípulos de Emaús, ele citou o que para eles? As Escrituras. Como vocês são necios e tardos para não crer em tudo que os profetas disseram e predisseram que o Cristo passaria e sofreria, né? Então ele começou a explicar para os discípulos de Emaús, Jesus, né? Mesmo eles não conhecendo que era Jesus, começou a explicar nas Escrituras a sua morte, a sua ressurreição. Aleluia. Então acho que foi a maior pregação de todas, né? Foi para aqueles dois, né? Então lá em casa, depois, quando Jesus desaparece, porque eles reconhecem Jesus somente no partir do pão, então eles vão dizer: olha, arderam o nosso coração quando Jesus estava nos expondo as Escrituras, né? Estava nos ensinando as Escrituras. Então esse era o método deles pregarem o Evangelho, a Palavra de Deus. Esse era o método mais usado pelos pregadores do Antigo e do Novo Testamento, né? Pedro também, lá em Atos 2, o que ele vai citar para os judeus? As Escrituras. Paulo, a mesma coisa. Nós vamos ver só um pouco diferente quando Paulo entra ali no templo de Atenas, né? Onde, no templo de Atenas, no lugar ali onde os filósofos se reuniam, e ele viu vários altares ali. Então ele viu o altar do Deus desconhecido, e a partir desse ponto ele começou a pregar, né? Mesmo assim ele já foi citar as Escrituras depois, né? Mas ele usou algo ali do cotidiano. Então nós podemos usar situações do nosso dia, testemunhos do nosso dia, exemplos, né, do nosso dia, da natureza, mas o conteúdo sempre tem que ser a Bíblia, né, a Palavra de Deus, porque uma pregação, um sermão sem conteúdo da Bíblia, né, é igual eu estava dizendo para um espírita hoje no YouTube lá. Eu coloquei uma pregação ali sobre espiritismo, né, e o cara quer debater, né, com a gente. E eu disse para ele: olha, o Jesus que vocês creem não é o mesmo Jesus que eu creio. Eu creio no Jesus revelado nas Escrituras. Ele é revelado como Deus, como juiz dos vivos e dos mortos, como Alfa e Ômega. Eles não creem nesse Jesus. Para eles, Jesus é somente Filho de Deus, né? Os testemunhos de Jeová também é a mesma coisa. Não é Deus. E a Escritura está clara. Se tem o texto de João capítulo 1, de Filemão não, de Filipenses, e tantos textos da Bíblia que mostram, comprovam que Cristo Jesus é Deus também, tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. Falei sobre o céu e o inferno, porque eles também não acreditam no inferno. Eles cataram João capítulo 13 e disseram que nascer de novo ali é reencarnação. Aí eu expliquei para eles que ali não é reencarnação. Cristo está falando da regeneração, né, do novo nascimento, que a pessoa nasce do Espírito de Deus, né? Não está falando que ela vai ter que morrer fisicamente para depois tornar a viver em outro corpo humano, de mulher ou de homem, para expurgar o pecado, porque a Bíblia é clara, ela ensina que quem expurga pecado e perdoa é Jesus, né? É o seu sangue. Então nós vemos que eles pegam a Bíblia, mas eles distorcem a Bíblia. Eles pegam os textos da Bíblia, mas distorcem a Bíblia. A Bíblia ensina regeneração e ressurreição, e não reencarnação ou purgatório. Ela ensina céu e inferno. Ela ensina salvação pela graça e não pelas obras, como ensina a Igreja Católica Romana e até muitas outras denominações, né? Que você tem que fazer algo para ser salvo. O que você tem que fazer para ser salvo está aqui, ó. Receber o Evangelho e permanecer no Evangelho. Isso é, o que é o Evangelho? É as boas novas da salvação. Aquele que nele crer não será condenado, mas será salvo. Aquele que andar com ele, que segui-lo, né, as suas pisadas. Então aqui está o caminho da salvação. Então Paulo pregava isso, ó. Primeiramente eu entreguei a vocês o que também eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado. Quer dizer, ele morreu mesmo, literalmente, foi até sepultado, e no terceiro dia, depois de morto, ele ressuscitou. Então é uma morte verdadeira, não foi uma morte falsa, né? Ele não dormiu ali para enganar as pessoas, né? Depois de meia hora acordou. Ficou 3 dias morto. E depois ressuscitou. Ou seja, é algo inquestionável a sua ressurreição. A história divide o mundo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Embora muitos cientistas hoje, muitas pessoas movidas por Satanás, né,
Dizem que Jesus casou, teve filhos com Maria Madalena, que esse negócio que Jesus ressuscitou é um mito, é uma mentira, né? Que ele não morreu ali, ele só desmaiou. Então existem várias teorias aí para tentar desacreditar sobre Jesus, né? É sempre assim, né? Quando eles não conseguem comprovar algo pela Bíblia, então o homem vai querer dar um jeito, né? Mas a grande realidade é, um dia todo mundo vai ter que pagar para ver. Aleluia. Quem não quer acreditar em Jesus agora, não tem problema. Vai chegar um dia que vai ter que dobrar o joelho, na força. Deus vai quebrar o joelho do orgulhoso e ele vai ter que se dobrar Satanás, vai ter que se dobrar demônios, potestades, principados vão ter que se dobrar e vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não tem problema, né? A diferença nossa deles é que nós fazemos isso com amor e com alegria, né? Que o Espírito abriu nossos olhos. E muitos vão ter que fazer isso pela dor, debaixo da condenação já. Literalmente obrigados a fazer, antes de serem condenados ao inferno eterno. Então essa é a realidade. E quem quiser pagar para ver, vai pagar para ver, como digo para os espíritos e para todos. Que para os ateus principalmente, né? Aqueles que dizem que Deus não existe, né? Eles têm tanto ódio de Deus e querem crer realmente que Deus não existe. Enquanto a nossa fé é no Deus vivo, a fé deles é que Deus não existe. A ciência, né? O maior físico hoje é o Stephen Hawking. Ele é um dos físicos mais respeitados do mundo. Ele é ateu. Ele diz que o universo criou a si mesmo, ou seja, existe por si mesmo. Não houve um criador do universo, não houve um criador da Terra, não houve um criador de nada. Tudo aconteceu, não sei de que forma, porque também eles não têm essa explicação, né? Então, os cientistas podem tentar inventar, fugir, porque se não existe Deus, vamos só ser inteligente. Se não existe Deus, por que então a gente vai ser certinho, né? Vamos fazer o que a gente quer, né? Porque se Deus não existe, então não existe mal nem bem, né? Adultério é coisa boa, pedofilia, homossexualidade, eu chegar aqui e matar um monte, não tem, porque eu não vou ter que prestar conta para ninguém mesmo. A vida é só aqui na Terra, depois que morre acaba. Então tá vendo como essa lógica é totalmente sem fundamento, né? Sem Deus não existe moral, não existe juízo, não existe justiça, né? Ah, então por que existe tanta tragédia no mundo, tanta coisa errada? Por causa do homem. Deus, quando Ele criou o mundo, Ele não criou o mundo para ser um caos, uma desordem, né? Mas quando o pecado entrou no mundo, por escolha de Adão e Eva, porque Deus deu a liberdade, né, o livre-arbítrio para eles escolherem, Deus não fez robô, né? Amém. Não fez robô. Embora eu creio na predestinação, eu creio também na liberdade de escolha, né? É uma coisa que eu não consigo explicar, porque eu não sou um Deus, né? Eu sou um ser humano, né? Mas lá no céu nós vamos entender, né? E mesmo se Deus não quiser explicar, tá bom. Nós adoramos Ele da mesma forma, né, irmão? Porque Ele não deve explicação nenhuma para nós. Ele é o Criador. Pode ser radical essa frase, mas é a verdade, né? Ele não explicou nada para Jó, explicou? Por que Jó sofreu? Não explicou. Então Ele é Deus, é isso que o ser humano não consegue entender. Ele é orgulhoso, ele quer... Por isso que ele quer desfazer da crença em Deus, né? Porque ele sabe que um dia será julgado. Ele sabe que um dia vai ter que prestar conta, né? Então é melhor não acreditar. Vou acreditar que Deus não existe. Que a vida é aqui agora, que o inferno é aqui mesmo, né? Como eles dizem, que o céu é aqui na terra também, que tudo é aqui na terra. Só que muitos vão ter que pagar para ver, infelizmente, né? Vão acordar e quando acordar vai ser tarde demais. Porque quando acordar, já não vai ter chance mais de voltar atrás, né? De se arrepender. Porque depois de morto, a Bíblia diz, aos homens está ordenado morrer uma só vez para depois vir o juízo, né? Então, a partir da morte física haverá o juízo, né? E mediante esse juízo, ou de salvação eterna, ou de condenação eterna, as pessoas ressuscitarão em seus corpos. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Aqueles que ressuscitarem para a vida eterna, seus corpos não serão mais, embora tenham a mesma semelhança, né? Mas será um corpo de glória, sem doença, sem dor, os salvos. Agora, os condenados ressuscitarão com um corpo semelhante, mas de horror eterno, né? Onde será comido por bicho e queimado pelo fogo e não será consumido, né? Então vai ser meio diferente desse corpo aqui, né?
Porque vai ser queimado, mas não vai ser consumido, né? E se nós queimarmos esse corpo nosso aqui, ele é consumido, né? Ele vira pó. Mas esse novo corpo da ressurreição dos condenados também será diferente, né? Então, é um mistério, né? Mas a Bíblia diz que vai acontecer, né? Se a Bíblia diz que Jesus ia vir na terra, desde Gênesis, quando Deus fala para Eva, né? Depois usou Abraão, usou Moisés, Davi, Isaías, para anunciar a vinda de Jesus, né? E ele veio e cumpriu tudo que estava escrito, literalmente, da mesma forma, mesmo que a gente ache loucura, ache impossível, para a ciência é impossível, uma pessoa que virou pó voltar à vida de novo, né? Mas se ele falou, se ele já anunciou, já decretou, vai acontecer. Vai acontecer e não tem como fugir disso, né? A gente pode até viver 20, 30, 50, 60 anos achando que Deus é uma mentira, que sua palavra é uma mentira, que ele não existe. Mas vão ter que pagar para ver, né? Vão ter que pagar para ver com a própria alma. Então por isso que é importante, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que tudo é uma questão de fé, né? Tudo volta na fé. O justo viverá pelo quê? Pela ciência. Viverá pelo seu conhecimento bíblico. Viverá pelas suas boas obras. Viverá pelo testemunho dos outros. O justo viverá pela prosperidade? Não. Por quê? Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus faz exatamente dessa forma. Coloca coisas na Bíblia que até parecem ser contraditórias, né? Como o arbítrio nosso e a predestinação. Né? Mas é exatamente por isso. Para saber quem realmente é da fé e quem não é. Né? E quem é da ciência. Ou quem é do conhecimento, da gnose humana, ou quem realmente crê no Senhor, mesmo que não entenda todos os seus desígnios, né? Todos os seus propósitos, todas as suas ações, mesmo que não entenda, mesmo assim tem fé que Ele é o Pai e sabe o que é melhor. Né? O Pai sabe o que é melhor para o Filho. Né? Então nós temos essa fé no Senhor. Né? Embora tudo possa estar dando errado, ou aconteça ao contrário, nossa fé é que existe para um bem maior, né? Que é a salvação. A expressão, antes de tudo, significa que é de suma importância. O Evangelho é a mensagem mais importante que a igreja pode proclamar. Faz seu irmão. Apesar de o envolvimento com as ações sociais e com o aperfeiçoamento humano ser algo louvável, não há motivo algum para esses ministérios tomarem o lugar do Evangelho. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Esses são os fatos históricos fundamentais nos quais o Evangelho encontra-se apoiado. Então a nossa crença, a nossa fé, não é apoiada somente na Bíblia, né? Mas ela é apoiada na Bíblia e na verdadeira história da Bíblia, porque não é uma ficção, a Bíblia não é um livro de ficção. Esses fatos que estão narrados na Bíblia aconteceram. O mar se abriu, Deus criou os céus e a terra, conforme está em Gênesis capítulo 1 e 2, e criou tudo que existe. E também, conforme está relatado nos Evangelhos, Cristo realmente desceu à terra, viveu entre nós, comeu a comida que comemos, sofreu, chorou, foi morto, né? Antes de ser morto, sofreu muito, né? De todas as formas, físicas e emocionais, morreu, foi sepultado como qualquer um de nós somos, né? E depois no terceiro dia ressuscitou, comeu de novo na frente dos discípulos. A Bíblia diz que ele apareceu a muitos, né? Por espaço de 40 dias, e depois de 40 dias ele literalmente subiu flutuando para o céu. E a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. E depois, literalmente, ele saiu flutuando e as nuvens o ocultaram, né? Eu creio que aquelas mesmas nuvens, pastor, que apareciam em Êxodo, né? Quando guiavam o povo de dia e de noite, né? A Bíblia diz que havia uma nuvem, que é a mesma nuvem, né? É a nuvem da glória de Deus. Então, Cristo sobe e as nuvens o ocultam novamente, né? Novamente. Aí, os discípulos acham que acabou, é só isso? Não. Eles olham para o lado, está 2 anjos ali e dizem, olha, não é só isso não. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai voltar de novo. É loucura. Mas se tudo que eu disse aqui Deus já cumpriu, Ele cumprirá isso novamente. Jesus Cristo voltará. Haverá ressurreição para a vida eterna e ressurreição
para condenação e horror eterno. Tudo isso é prova, né? Só o fato de Jesus ter vindo à terra, né? E isso é tão verdadeiro, irmãos, que até a história do mundo tem que concordar, né? O mundo é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Então, mesmo se o mundo não quer crer na Bíblia, quer dizer que Deus não existe, ele tem que concordar com isso, né? Que Cristo existiu. Então não tem como dizer, olha, Cristo não existiu, ele é uma lenda, né? Lenda é a lenda do Saci Pererê, da mula sem cabeça, do lobisomem, do vampiro, ou de ET, né? Que ninguém viu realmente, ninguém sabe, né? Ou ninguém deu a vida por essa lenda. Você já viu alguém dando sua vida por uma lenda? Saci Pererê é uma lenda verdadeira, né? E a pessoa dá a sua vida por ela? Você não viu? A pessoa dá a sua vida por um Deus aí falso? Dificilmente. Agora, por Cristo Jesus, quantos deram sua vida? Isso na época dele, né? Na época dos apóstolos. Quantos deram sua vida? Milhões e milhares. E até hoje pessoas morrem porque não negam a Jesus, não negam a fé cristã, a fé evangélica. Então, só se esses milhões de pessoas que morrem, né, estão todos loucos, né? Se nós que estamos aqui pregando desse Jesus, estamos sendo loucos, enganando a nós mesmos, né? Se o que sentimos, o que Ele fez em nossa vida, o que a leitura da Bíblia proporcionou à nossa alma, à nossa família, foi tudo uma experiência mentirosa, então nós podemos concluir, né? Todos os evangélicos, todos os cristãos, são tudo bando de louco, né? Então, servindo a uma pessoa que nem existiu, né? Que é mentirosa. Então aí nós vemos que Jesus Cristo é uma pessoa verdadeira, né? É o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Todo-Poderoso. Por quê? Porque muitos deram sua vida por Ele, continuam dando, muitos tiveram sua vida transformada por Ele, pela pregação em nome dEle, pela oração em nome dEle. Muitos demônios saem por causa do nome dEle, muitos enfermos são curados por causa do nome dEle, pessoas são salvas, casamentos são restaurados, enfim. Será que tudo isso é mentira, né? Então eu fico triste porque as pessoas ainda continuam querendo acreditar que Jesus Cristo é um mito, né? Uma mentira, que Deus não existe, né? Elas preferem acreditar nas mentiras do diabo, como fez Eva, do que acreditar na palavra de Deus, né? Aleluia. Elas preferem. Mas isso é fato histórico. Jesus Cristo é uma pessoa real, está vivo, irmãos. E se alguém aparecer aqui com uma metralhadora, ou para matar todos os crentes de São Manuel do Brasil, eu tenho certeza, muitos vão negar. Mas aqueles realmente que têm um contato com Cristo, que receberam o Espírito Santo, né, que sentiram o amor, a paz, a alegria que vem do seu trono, esses vão morrer. Amém. Sem pensar duas vezes. Vão morrer. E não vão negar Jesus. Agora a questão é, será que isso é uma lavagem cerebral feita pelo pastor? Ou pela igreja evangélica? Não é. Isso é o Espírito, é a verdade, a veracidade de Cristo Jesus, da sua morte, da sua ressurreição e da sua assunção ao céu, né? E do seu retorno iminente também, e do seu juízo, né, sobre toda a criatura. Isso é a prova clara que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então Paulo, antes de argumentar sobre a ressurreição, ele vai dizer isso, né? Cristo morreu conforme ensina a Bíblia, a Escritura. Foi sepultado conforme ensina a Escritura. E ressuscitou e apareceu às pessoas conforme ensina a Escritura, né? Primeiramente, se a ressurreição de Cristo fosse mentirosa, os apóstolos não teriam morrido em vão, né? Teriam morrido tudo em vão. Por que eles iam morrer por uma mentira, né? Pedro ia ser crucificado de ponta cabeça, Estevão ia ser apedrejado, Paulo decapitado, né? Por uma mentira, né? Se até por uma verdade, né? Nossa, ou dessa sociedade, a gente não tem coragem de morrer, né? Você acha que eles vão ter coragem de morrer por uma mentira? Eles morreram pela verdade, eles conheciam a verdade. Conheciam, eles viram o Filho de Deus na terra. Eles viram Ele caminhando, Ele andando. E eles são tudo covardes, a verdade é essa. Mas depois que Cristo ressuscita, enche eles do Espírito Santo, eles têm essa coragem para ser testemunha, né, de Jesus, para pregar
o Evangelho de Deus, porque por eles mesmos, eles teriam ficado trancados ali na casa até hoje, né? Até o dia de hoje. Precisou Jesus aparecer no meio deles com a porta fechada e dizer: a paz seja convosco, eu estou vivo, né? Aí Tomé não estava lá, né? Tomé não estava lá. Aí Tomé chegou atrasado na reunião ali depois. Os discípulos falaram: olha, Jesus está vivo, ele apareceu para nós, ele acabou de aparecer para nós, pena que você não estava aqui, Tomé. Ah, vocês estão tudo louco, eu não acredito não, vocês estão loucos, isso é visão suas, né? É loucura suas, é fanatismo seu. Eu só vou acreditar realmente que Jesus está vivo e ressuscitou se eu tocar nas feridas dele. Aí eu vou acreditar. Tá bom. Ele falou, né? Depois na outra semana, no mesmo dia, eles estavam ali, Jesus apareceu. Tomé estava ali agora. Paz seja convosco. Primeira coisa que Jesus fala, ele olha para Tomé e diz: Tomé, olha aqui as minhas feridas. Pode vir aqui tocar. Não seja incrédulo, mas seja crente. Porque bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Então Tomé vê, se prostra no chão e adora, né? Senhor meu e Deus meu. Ele adora Jesus, Senhor meu e meu Deus. Está lá em João, esse texto. Então nós vemos a veracidade, né, da ressurreição de Cristo, né? O Império Romano não conseguiu esconder isso. Os fariseus tentaram esconder isso. Até perseguiram, né? Não queremos que você fale mais o nome de Jesus. Subornaram os guardas para dizer que os apóstolos roubaram o corpo de Jesus, né? Está lá nos evangelhos também. Mas não teve jeito, né? É a obra de Deus. É a obra de Deus, ninguém pode parar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. O que Deus está fazendo, ninguém pode ir contra, né? Porque a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui nós vemos, irmãos, a prova clara, né? Isso sem falar da nossa vida, falando da vida deles que começaram o trabalho, né? Nós vemos a prova clara da sua ressurreição, né? Eles deram a vida pela causa, eles deram sangue, eles literalmente morreram. Imagina a dor de uma crucificação. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. E teve mais apóstolos, eu não tenho o nome certo aqui, mas todos eles morreram de forma terrível. O único que teve uma morte natural, embora morreu num lugar terrível também, na ilha de Patmos, foi João. Mas o resto teve mortes terríveis, né? E os seus seguidores também. Mas eles morreram por uma mentira? Eles iam dar vida por algo que é mentiroso? Jamais. Se eles deram a vida, se eles fizeram tudo o que fizeram, nos mostra realmente a verdade, né, da ressurreição de Cristo. Por isso digo novamente, a diferença do cristianismo para todas as outras religiões é que o seu fundador está vivo. Amém. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. O fundador do budismo, o Buda, está morto. Do islamismo, Maomé está morto. Do espiritismo, Kardec, né, Chico Xavier está morto. E de todas as religiões estão tudo mortinho da Silva. Mas o fundador do cristianismo, ele está vivo, né? Pelos séculos dos séculos. Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a explicação teológica dos fatos históricos. Os romanos crucificaram muita gente, mas apenas uma dessas vítimas morreu pelos pecados do mundo. Quer dizer, crucificação para o Império Romano era normal. Quanta gente morreu crucificada, né? Na própria morte de Cristo na cruz tinha dois do seu lado, lá dois, né? Um à esquerda e um à direita. Quantos morreram nessa época? Quantos foram mortos pelos seus pecados, né? Vários. Mas Cristo morreu não pelos pecados dele, mas pelos pecados dos outros. E foi o único que ressuscitou. Foi o único que a morte não deteve o seu corpo, né? Mas ele ressuscitou. Quando Paulo escreveu segundo as Escrituras, referia-se às Escrituras do Antigo Testamento. Grande parte do sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para Cristo como nosso substituto e salvador. Também deve ter se lembrado do dia da expiação, observado anualmente, que está em Levítico 16, né? Então Levítico 16, não vamos abrir aqui para ler, mas se você catar o livro de Levíticos inteiro, né, que é o livro dos Levitas, né? Levita não é cantor não, viu? Hoje os evangélicos a interpretam, né, como Levita como cantor,
Só que se você ler na Bíblia o livro de Levítico, levitas eram sacerdotes, literalmente falando, né? Da tribo de Levi. Eles faziam de tudo, eles arrumavam um templo, ajudavam, eram auxiliares dos sacerdotes, né? Recebiam os dízimos de Israel, né? Para sobreviver. Esses eram os levitas, né? Não tem nada a ver com cantor, né? Com cantor gospel. Os levitas bíblicos eram esses. Então, existia várias leis ali em Levítico. E o dia da expiação de Levítico 16 era o dia em que Deus perdoava Israel. Mas como que acontecia isso? Só pedindo perdão? Não. Era necessário sacrifício. Era necessário pegar um animal inocente, degolá-lo. É forte isso, né? Matá-lo, pegar seu sangue, jogar sobre o altar, né? E depois sobre o povo. Nem para purificar, né? Era só para encobrir o pecado deles pelo ano, né? Porque todo ano tinha que ser feito novamente, né? Os sacrifícios, os rituais, deviam ser todos seguidos à risca, né? E todos esses rituais e sacrifícios já prefiguravam, tipificavam, simbolizavam, pré-anunciavam que haveria um sacrifício perfeito nesse mundo, né? Que seria o sacrifício de Jesus. Quando ele morre, o inocente morre pelos culpados, né? Porque não basta somente pedirmos perdão para Deus. Se não houvesse sacrifício de Cristo, não haveria perdão dos pecados. Por quê? Porque Deus só nos perdoa porque pedimos perdão em nome de Cristo Jesus. Ou seja, através da sua morte e ressurreição, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, quando nós reconhecemos isso, que Ele pagou o preço pela nossa dívida de pecado, pedimos perdão a Deus, baseado nisso, então, nós recebemos o perdão que vem de Deus. É isso que ensina toda a Bíblia, né? O livro do profeta Isaías, no capítulo 53, é um dos capítulos mais interessantes da Bíblia, porque 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías falou coisas ali que eram tremendas, né? Que Jesus não ia ter parecer nem formosura. Então, esse Jesus que você vê nos quadros aí, loiro, de olho verde, de olho azul, é um mito, não existe não, viu? Vai com um judeu se é loiro, não tem nenhum judeu loiro. Então, você vai lá na China, lá, o Jesus deles é meio colinho puxado, né? É que ele é olhinho puxado. Então, a Bíblia, o que a Bíblia nos diz? Não podemos ir além do que está escrito, né? A Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura, ou seja, de presença, ele não era um homem agradável assim fisicamente, né? Olhávamos para ele e ele era aflito, ferido, né? Homem de dores, experimentado no trabalho, não tinha parecer nem formosura, não tinha. Segundo a história que eu já li e os livros, a altura de Jesus era mais ou menos 1,80 m, com cabelos até os ombros, um homem de gentil presença, mas de um rosto sofrido, porque era carpinteiro, vivia pelos desertos, mas a imagem exata ninguém tem. E graças a Deus por isso, né? Já pensou se Jesus tivesse vindo no nosso século? As pessoas iam tirar foto dele do smartphone, né? Do celular. Ia ser uma idolatria, não ia? Pessoas adorando a foto, adorando a imagem de Jesus. Se Jesus fosse comer na casa de alguém, a pessoa ia guardar aquele pratinho lá e achar que aquilo lá ia salvar ela, né? Ia trazer cura para ela. Por isso que Jesus veio na época certa, né? Para ninguém idolatrá-lo. Mas se hoje os pregadores que fazem milagre, a turma idolatra até os mecinhos, imagina se fosse. Então, viu, irmão? Então pensa assim, Jesus não tinha formosura porque a maior parte dele, ele ficava mais no monte do que na cidade. E no monte você não ia muito usar, você não ia ter jeito de ser bem vestido, de terno, de roupa bem. Então. Tanto que a vida de Jesus é tão normal, irmãos, que você vê Judas quando vai trair Jesus, que sinal que ele combinou com os soldados? Aquele que eu dar um beijo, não era? Então ele era igual aos discípulos, ele estava dando junto, não tinha um colar de ouro no pescoço, uma coroa, né? Ou estava sentado numa cadeira igual o Papa, né? Esse aí é o Jesus. Não, ele era uma pessoa comum, estava entre os pecadores, entre as pessoas, e para identificar Jesus tiveram que dar um beijo no rosto dele. Por quê? Porque ele era simples, era humilde. Ele mesmo diz em Mateus capítulo 11, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Se Jesus aparecesse na sua humildade, eu creio que com 99,9% de chance, nós que estamos aqui, que somos crentes, caminhamos com Deus há um longo tempo, não iríamos reconhecê-lo.
Iríamos achar que é uma criança, que é um simples homem, e íamos ser como discípulos de Emaús. Se Deus não abriu nossos olhos, nós não iríamos reconhecer. Tamanha a sua humildade, a sua simplicidade, né? Vai além do que nós podemos imaginar, né? Ele que era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, né? Então, a humildade, a mansidão, a simplicidade seriam tão grandes que o mais dos devotos cristãos de hoje teria muita dificuldade de reconhecê-lo. Por isso que a Bíblia diz: ama o teu próximo e ajuda os pequeninos, porque quando você faz a um deles, você está fazendo a mim. Então sabemos, Jesus pode vir como um mendigo na porta da nossa casa e bater e pedir comida, e aí? Então por isso temos que tratar bem e amar todas as pessoas. Não faz que nem aquele filme que passa lá dos desenhos, né? Se eu não tivesse o serviço de Deus, eu socorria. Então é o que eu digo, né, irmãos? Nós temos que tratar as pessoas como se fosse o próprio Cristo, né? Porque hoje o ser humano, infelizmente, nós temos visto, né? Ele só trata bem as pessoas que podem beneficiar, né? Quem dá dinheiro para ele, ou quem é do interesse dele, né? Mas quem não é do interesse dele, o ser humano trata mal. Mas não é assim. Jesus ele não fazia e agia dessa forma, né? Nós temos que agir da mesma forma que Cristo, imitá-lo, né? Mas em que parte do Antigo Testamento é declarada a ressurreição de Cristo no terceiro dia? Jesus fala da experiência de Jonas. Jonas ficou 3 dias, né, no ventre da baleia ou do grande peixe, né? E depois foi vomitado na praia. Jesus falou: olha, assim será com o Filho do Homem, né? Vai ficar 3 dias no ventre da terra e depois vai ressuscitar. Paulo também compara a ressurreição de Cristo com as primícias apresentadas a Deus no dia depois do Shabat, seguinte à Páscoa dos judeus. Então havia a Páscoa dos judeus, que nós já sabemos, né? Que era morto um cordeiro, né, sem defeito, ou um carneiro sem mácula, e tinha que ser comido ali, né, porque era para lembrar eles do Egito, né, quando eles estavam lá no Egito, eram escravos. Então Moisés diz: todos vocês matarão um cordeiro, vão passar o sangue nas portas das casas, e quando o anjo destruidor à meia-noite vier, não é um demônio não, viu? É um anjo destruidor, um anjo de Deus. Quando ele vier e ver o sangue, ele vai poupar os seus primogênitos. Então a Páscoa é isso, é a festa da lembrança, né? Que também simbolizava Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, sem defeito, sem mancha e pecado, que derramaria o seu sangue para nos livrar do anjo destruidor, ou seja, melhor ainda, do Deus que iria nos punir pelos nossos pecados. Então Jesus foi punido em nosso lugar, na cruz. Por isso que a morte na cruz, a crucificação, foi uma morte terrível, porque era a morte que nós merecíamos. Então aqui nós vemos o grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus, né? O amor de Deus vai além do amor de uma mãe para um filho, ou de um pai para um filho terreno, né? Vai muito maior, muito além do que isso, a ponto dele sacrificar seu filho unigênito, puni-lo pelos nossos pecados, para que fôssemos salvos. Então essa era a Páscoa. E depois da Páscoa havia a festa, né, da alegria, né? Ou seja, a festa, deixa eu pegar aqui o nome certo, depois da Páscoa havia a festa da alegria. Uma vez que o Shabat deve ser sempre o 7º dia, então o dia depois do Shabat, que é o domingo, né, é necessariamente o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, o dia da ressurreição de Cristo. No calendário judaico, esse período equivale a 3 dias. Além da festa das primícias, havia outras profecias sobre a ressurreição do Messias no Antigo Testamento. Então depois da festa da Páscoa, havia a festa da libertação, né, da alegria, né, que era a festa das primícias, ou seja, Cristo, a Bíblia diz, ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele ressuscitou. Não só ele cumpriu a festa da Páscoa, como ele também cumpriu a festa das primícias, cumpriu a festa dos Pentecostes. Então você vê, tudo que está escrito ali no Antigo Testamento, a gente vai encontrar Jesus. Não tem como nós acharmos que aquilo está ali somente para enfeitar a Bíblia. Tudo que nós encontrarmos ali, nós vamos ver Jesus. No tabernáculo havia uma mesa com 12 pães, né? Cada pão representando cada tribo de Israel.
E ali nós vemos uma representação de Jesus, né? O pão vivo que desceu do céu. O candelabro, a luz, representando Jesus, a luz do mundo. A arca da aliança, representando a presença de Deus, né? Com as tábuas dentro. Cristo Jesus é o verbo, né? É a própria palavra viva encarnada. E é o Deus Emmanuel, ou seja, a presença de Deus andando literalmente na terra, né? Então, tudo que nós vemos ali no Antigo Testamento vai comprovar, né? Vai mostrar para nós isso. Verso 5 agora. Verso 5 ao verso 11. E a última parte já desse estudo. Vamos fazer mais partes, né? Porque o capítulo é grande. Esse capítulo aqui é o maior de Coríntios. Tem 58 versículos. Verso 5 até 11. E que foi visto por Cefas, que é o apóstolo Pedro, né? E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte entre nós, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, não é o apóstolo não. É o que escreveu a carta de Tiago. Depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, né? Foi o último para o qual Cristo apareceu, foi Paulo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Vamos ler outra tradução, verso 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Né? Que maravilha, né? A ressurreição de Cristo. Terceira prova da ressurreição de Cristo, né? A primeira foi a salvação dos coríntios, né? Ou a nossa salvação. A segunda foi as escrituras do Antigo Testamento, né? Que já profetizavam isso. A terceira prova foi as suas testemunhas oculares, né? Cristo foi visto por testemunhas. Na cruz, Jesus ficou exposto aos olhos dos incrédulos, mas depois da ressurreição, foi visto por seus seguidores, que poderiam dar testemunho da sua ressurreição, né? Tanto Pedro como os outros apóstolos viram Cristo ressurreto. Tiago era o meio-irmão de Jesus, que se converteu depois que Jesus apareceu a ele. Olha que interessante, né? Jesus estava vivo, fazendo milagres, pregando. Seu irmão Tiago, filho de Maria e José, não cria nele, não acreditava nele, né? Achava Jesus um louco, um lunático, né? Como que Jesus, que é meu irmão, meu filho, crescer, está dizendo que agora é filho de Deus? Está louco esse homem, né? Não é possível. Está louco. Só que depois que ele vê a morte e a ressurreição, e Cristo aparece a Tiago, Tiago se converte, tanto que ele se torna, junto com os apóstolos, um grande líder da igreja. Em Atos capítulo 15, o Tiago que aparece ali não é o Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo foi, eu acho que foi o primeiro apóstolo a morrer. O rei mandou decapitá-lo. Depois Pedro ia morrer, né? Pedro estava na prisão já, com a sentença de morte, a igreja ora e ele é livre da prisão. Senão ele tinha morrido também. Não era a hora dele ainda. Mas o Tiago do capítulo 15 é o escritor da carta de Tiago, depois de Hebreus, que foi o meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão, né? Porque não teve o mesmo pai, né? O pai de Jesus é Deus, né? É o Espírito Santo. E o pai de Tiago foi José, o carpinteiro. E Maria. Então eles são irmãos por parte de mãe, né? Podemos dizer assim. Então, os católicos que ensinam que Maria sempre foi virgem, né? estão
totalmente fora da escritura, da Bíblia, da hermenêutica. Se um leigo ler a Bíblia, vai ver que Jesus teve irmão. Aquele próprio texto já diz, né? Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Então a verdade, é como diz o ditado aí, na verdade está na cara das pessoas, mas elas não querem ver, né? Você pode pregar, pode ensinar, mas muitos não querem ver a verdade e a realidade. Então Tiago foi um líder, né? Um grande líder da igreja primitiva. Tiago era o meu irmão de Jesus, que se converteu depois que Jesus apareceu a ele. Mais de 500 irmãos e irmãs ouviram ao mesmo tempo, né? Então isso não está no Evangelho, né? Porque o próprio apóstolo João disse que se fosse escrever tudo que Cristo fez, não caberia nos livros, né? Então, certa feita, Jesus apareceu para 500 irmãos de uma vez só. Quantos que estavam lá em Pentecostes? 120, né? Agora, olha que interessante. Ele apareceu para 500, né? Por que só estava 120 no Pentecostes lá? Porque era para estar os 500 ali, não era? Por que só estava 120, né? Por que só 120 que perseveraram ali na oração? Não estou dizendo que os outros não foram salvos, não é isso. Eles continuaram crendo em Jesus, segundo o que nós lemos aqui, né? Mas por que eles não foram cheios da plenitude do Espírito Santo? Porque não perseveraram na oração, não quiseram estar ali, né? Junto com os... E por que desses 120 poucos se destacaram, né? Porque nós vemos, irmãos, é necessário perseverar, insistir, né? Continuar na carga. Por que Paulo, o último apóstolo a se converter, que viu Jesus, ele mesmo diz, como um abortivo, né? Como fora de tempo, e aí ele não se achava um apóstolo, um menor, né? Aqui ele se achava o menor dos apóstolos. Em Efésios, que passou mais anos, ele se achava o menor dos santos da igreja, né? Ou seja, dos cristãos da sua época. Já no livro de Timóteo, 2 Timóteo, que é o último livro que ele escreve, a última carta, no final da sua vida, ele já se considera o principal dos pecadores. O crescimento dele é contrário, né, ao nosso, né? Enquanto nós, muitas das vezes, se não vigiarmos, vai crescer o orgulho em nós, né? A religiosidade, de se achar o mais salvo, o mais santo, o mais inteligente. Paulo era o contrário. Quanto mais ele avançava em idade, encaminhada com Cristo, mais seu orgulho era quebrado, né? Mais ele era esmagado, literalmente, e mais ele dizia, como João Batista: convém que ele cresça e eu diminua. Já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Então essa é a diferença de Paulo. E ele foi o que mais trabalhou. Mas ele vai dizer: não eu, a graça de Deus comigo. Então, embora ele foi o que mais se esforçou, foi o que mais reconheceu a graça de Deus também, a ajuda de Deus, o favor merecido de Deus sobre a vida dele. De modo que não pode ter sido uma alucinação ou engano. É possível que esse acontecimento tenha ocorrido antes da ascensão de Cristo. Ou seja, apareceu para 500 pessoas de uma vez, para ficar claro e incontestável que aquilo não era uma alucinação. Se fosse só eu, a pessoa poderia dizer, não, só foi ele, mas 500 pessoas de uma vez viram, conversaram. A Bíblia diz que ele conversou por mais de 40 dias, né? Ele apareceu para mais pessoas na Bíblia, mas ele conversou sobre o reino de Deus. Não é tudo narrado na Bíblia, né? Mas a sua ressurreição é uma prova concreta, né? De que haverá ressurreição de todo mortal nesse planeta, né? Tanto dos bons como dos ruins, tanto dos salvos como dos condenados. Todavia, uma das principais testemunhas da ressurreição de Cristo foi o próprio Paulo, pois antes de ser salvo, estava plenamente convicto de que Jesus continuava morto. Era uma mentira, uma fraude, né? Essa mudança radical em sua vida, uma transformação que lhe causou sofrimento e perseguições, sem dúvida é prova de que Jesus de fato havia ressuscitado dentre os mortos. Paulo deixa claro que sua salvação foi puramente um ato da graça de Deus. Glórias a Deus. Essa graça, porém, ainda operava dentro dele e por meio dele em seu serviço ao Senhor. A expressão nascido fora de tempo provavelmente se refere à futura salvação de Israel, quando os judeus, assim como Paulo, verão o Messias em glória. Então Paulo, irmãos, Paulo é uma profecia para os judeus, né?
Nós vemos os judeus, né, nossos irmãos, que não creem em Jesus, infelizmente ainda, né? Eles creem no Antigo Testamento, creem na lei de Moisés, mas ainda não receberam o Salvador, né? Embora muitos tenham se convertido, a maioria continua endurecido ainda, né, quanto a Jesus, o seu Messias, né? Só que, assim como Paulo se converteu, né, esses judeus um dia, no tempo da tribulação, assim como Paulo, verão a glória do Cristo, né, vindo sobre as nuvens, e vão se converter. E vão se converter. E serão os mais zelosos seguidores de Cristo, mais do que nós, assim como foi Paulo. Paulo foi mais zeloso do que os apóstolos. É assim que Deus faz, né? A quem muito se perdoou, muito se ama, né? Paulo foi muito mais perdoado do que eles, né? Porque Paulo, ele assassinava, ele perseguia, a Bíblia diz isso, ele arrastava pessoas. Se ele soubesse que estava tendo um culto na casa da irmã, ele chegava ali com a espada, batendo todo mundo, chutando, mandando para a cadeia, até matando, se possível. Olha só o nível de cidadão que Deus salvou, né? Todos tinham medo dele, né? Todos. Tanto quando ele se converte, as pessoas acham que é uma mentira, né? Que ele está se fingindo só para saber onde estão os líderes da igreja, né? Os cristãos mais famosos da época, né? Para matá-los e persegui-los, né? Então, tanto que demora um tempão para ele ver os apóstolos ainda, né? Porque todos tinham medo dele, né? Achavam que era uma fraude a sua conversão. Então a sua conversão é a maior prova da ressurreição de Cristo. O homem que matava, perseguia a Jesus e a sua igreja, agora é o maior pregador desse mesmo Jesus, né? E até morreu por causa disso, né? Então é a prova aí, ó. Ele viu Jesus. A Bíblia diz que ele foi, depois dessa vista de Jesus, que não foi uma vez só, a Bíblia diz que também ele foi até arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, ele não sabe dizer. Mas ele foi lá e viu coisas que não falou para nós, né? Não falou, coisas inefáveis, que não é lícito ao homem saber. Nesse ponto, os leitores de Paulo poderiam dizer: concordamos sem dúvida alguma que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Então Paulo responderia: se vocês creem nisso, então também devem crer na ressurreição de todos os mortos. Cristo veio como homem, sendo verdadeiramente humano, passou pelas mesmas experiências que nós, exceto o pecado. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, não há evangelho algum a pregar. Se não há evangelho, cremos em vão e permanecemos em nossos pecados. Se não há ressurreição, os cristãos que morreram não têm esperança alguma. Nunca mais os veremos. A conclusão é óbvia. Por que ser cristão se o que nos cabe nessa vida é apenas sofrimento e se não podemos esperar qualquer glória futura? Paulo explica essa ideia. Nós vamos estudar no próximo dia, né? A ressurreição não é apenas um conceito relevante, é de suma importância, pois constitui o cerne de tudo em que cremos. Então por que nós vamos estudar a ressurreição? Porque que está na Bíblia o capítulo 15 inteiro que vai tratar desse assunto. Aleluia. Primeiramente, antes de tratar sobre nós, Paulo vai dizer da ressurreição de Cristo. Porque se nós não vamos ressuscitar, isso é impossível para Deus. Ressuscitar pessoas que morreram há séculos ou milênios, vieram pó já, né? Se desintegraram, né? A sua massa corpórea. Então Cristo também não ressuscitou. Então é vã a nossa fé, né? É vã a nossa pregação. Se nós pregarmos que Cristo morreu só, mas que Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, Paulo vai dizer. Por isso que é necessário nós termos essa certeza da ressurreição, tanto de Cristo, como também que haverá a ressurreição de toda pessoa que nasceu nessa terra. Vão ressuscitar. Conforme diz o profeta Daniel, eu vou terminar com o texto de Daniel 12 somente, para ficar para a meditação para os irmãos, né, que nós vamos falar mais da ressurreição no próximo culto. Daniel 12 vai dizer assim, versículo 2, Daniel 12, 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, está profetizado na Bíblia, haverá a ressurreição, haverá o julgamento.
O próprio Jesus diz que vai chegar o dia em que os homens ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que houverem feito mal sairão para a condenação eterna, e os que havendo feito bem sairão para a vida eterna. Então, é claro isso, mesmo que pareça loucura para os homens, né? Assim como é loucura o Evangelho, a crença em Deus para esse mundo moderno, né? Mas há uma realidade, amém? Vamos colocar em pé, orar e agradecer ao Senhor por essa palavra e crer que o mesmo Deus